boa tarde a todos vocês. Tá? Então, obrigado aí, todos os participantes, o Marcelo, a Júlia, a Juliana, né? E agradeço também a ProScore, a Melissa, né? O nome da Melissa, que representa a ProScore e o Score Summit, por essa oportunidade aí para nós trazermos, aí, tentarmos trazer o máximo de informações num tema que vamos procurar, durante esse pequeno tempo, aí, explorar o máximo e trazer alguns insights aí para todos que estão acompanhando. Perfeito? Bom, primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou pedir que cada um de vocês se apresentem, tá? Mostrando aquele mini currículo, um pouco de conhecimento, né? Eu conheci eles um pouco, quero que vocês conheçam, tá? Meu nome é Hélio Santana, tá? Eu sou presidente hoje do Conselho da HS Prevent, uma empresa voltada à área de prevenção, detecção, repressão e recuperação, na parte de fraudes, e também atua nessa área auxiliando as áreas de PLD, mas mais na parte de inteligência. Já estou há mais de 30 anos aí em operações. Comecei muito criança, tá? Então não é idade, não. Então, mas estou bastante tempo. E aí, com isso, a gente viu a evolução. E eu vou passar um pouquinho dessa experiência, como todo mundo. Por gentileza, Marcelo. Bom, meu nome é Marcelo Miller, eu sou o CEO da BMP. Também comecei criancinha aí como Hélio, tenho mais de 30 anos aí. Mercado de crédito, de cobrança, riscos, dados e gestão de fraude e PLD. A BMP é um Bank as a Service, também tem uma vertical de Credit as a Service. Então, a gente está bem inserido nesse mundo digital e assim bem abordado pelo Antônio, onde assim, é bem dinâmico, extremamente dinâmico, e a gente vive isso daí todos os dias. Por favor. Tá. Eu sou a Júlia Monteiro, executiva Go-to-Market da Verif. A Verif é uma empresa da Estônia, leste europeu. Nós estamos no mercado há quase 10 anos, trabalhando no Brasil há quase 10 anos, com empresas globais. E hoje queremos transformar a empresa em jabuticaba, vamos assim dizer. E, no final, a gente atua nessa área de compliance, de mitigação de riscos, prevenção à lavagem de dinheiro, no tocante à validação de pessoas naturais. Então, prova de vida, validação de documento, consultas globais. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, eu sou a Juliana Dadil, trabalho há mais de 20 anos em área de segurança. Eu comecei também criancinha. Na área de cybersecurity, cuidei de vários assuntos relacionados à segurança, já cuidei de PLD também, tudo focado na parte de educação há muito tempo já, né? E hoje meu foco é prevenção a fraudes. Tenho uma larga experiência em instituição financeira. Além disso, sou líder da ONCE, que é uma ONG voltada ao mercado de cybersecurity. Então, a ideia é a gente contribuir para a formação de profissionais e tendo um recorte aí de gênero, né, incentivando mulheres a ingressarem nesse mercado, dado que 25% das posições são ocupadas só por mulheres. Então, a gente quer mudar um pouco essa proporção. Tem bastante gente para atuar, bastante gente boa. Também participo de uma outra ONG chamada Risk Women, que é de mulheres de risco. Aí é uma galera mais de prevenção a fraudes. Então, eu trago muito esse universo de cybersecurity, prevenção a fraudes, e hoje a gente vai falar um pouquinho de PLD. Então, me sinto em casa, né? Me apresento como Security Evangelist. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Me deu um microfone, gente, para ouvir. Eu estou pregando a palavra da segurança. Estou vendo que hoje vai render bastante o papo nosso. Quando a Melissa ela apresentou o tema, foi um trava-língua, tá? Então, assim, falou assim, interoperabilidade, não é? Sempre nós lidamos com isso, tá? Que esse é o grande desafio, que quando se trata de PLD, se trata de fraudes, esse é o grande desafio, né? Mas, para desmistificar um pouco essa palavra, o que significa a interoperabilidade? Ela caracteriza-se pela capacidade de se conseguir, em termos de captar, organizar dados e transformá-los
com tratamento e depois poder compartilhá-lo. Para entender isso, quando se trata disso, só para nos atermos ao assunto, ele tem divisões. Então, nós temos divisões, primeiro, a técnica, que é, primeiro, da apresentação, depois da captação, a parte que faz da estrutura e onde vão ser mantidos esses dados. Ele chama-se operabilidade, né, ou interoperabilidade técnica. Depois, temos a parte que é a mesma coisa, que é a interoperabilidade semântica. A semântica é, a partir daqueles dados, duas ou mais empresas dão sentidos, começam a trabalhar dando sentidos. É quando se tipifica o tipo de crime e o modus operandi. Isso é uma avaliação semântica. Depois tem uma interoperabilidade, que ela é seria de empresa, que é onde... esqueci só o termo, daqui a pouco eu lembro direito, que é sobre a empresa, que governaliza. O que ela faz, esse aí? É quando realmente se junta essa parte já dos dados e começa a fazer a distribuição entre um grupo, por exemplo, uma Febraban, que se organiza e começa a ela ser a centralizadora. E aí, através de associações ou de qualquer outra empresa. E, lógico, tem outras, mas, por último, que nós vamos falar agora, só para entrar nesse assunto, é a hiperoperabilidade, aí nós estamos falando de pessoas, que trata também da necessidade da autorização do usuário, não é, de autorizar, lidar com os dados e também de utilizar esses dados. Então, é só para nós sabermos o que é isso. Então, eis aí o desafio. Tá? Então, eu vou só para, já que nós fizemos essa introdução, eu gostaria só de... Nós vamos fazer aqui, chamar, né, conversamos um pouquinho para fazermos um caminho, uma caminhada. Quando nós estamos falando de fraudes, de prevenção de fraudes, e junto ao PLD, nós temos uma parte de semântica que era o quê? Muitas empresas, né, nós estávamos discutindo, né, Marcelo e os meninos, muitas fortunas foram criadas até no Brasil a partir desses crimes. Não é? No passado, não tinha um controle, não tinha essa preocupação. Então, se conseguia lavar. E isso nós estamos falando agora, né, para que nós estamos falando isso? Porque hoje um empresário, né, e aí eu vou querer que vocês complementem, hoje um empresário, ele pode estar entrando num negócio, mas quais os riscos, essa é a pergunta, que ele entra e onde ele vai estar exposto? Primeiro, a fraudes e, segundo, ao PLD. Vou começando só a falar assim, imagine que alguém abriu uma franquia. Só vamos usar esse para saber a introdução. Quais os riscos que quem está abrindo uma franquia tem, ele como vítima ou agente de PLD? Então, essa é um desafio. Então, aí nós vamos ver o que nós fazemos para que garanta hoje, em termos de segurança, para que ele não caia. Não é? E aí a gente trabalha um pouquinho o assunto. Por gentileza, Marcelo. Vamos lá. Bom, eu comecei no mundo de crédito, e aí acho que tem uma turma aqui que vai lembrar disso, a outra nem imagina que isso acontecia. A gente não falava de PLD, a gente falava de fraude. Tinha uma mesa, tinha lá uma turma que recebia fax com documento e ficava ali, era algo extremamente manual. Isso, né, a tecnologia foi evoluindo, e aí a gente chega num momento hoje em que a velocidade de transformação é muito rápida. Então, você tem lá o processo de abertura de contas, você tem um onboard, você tem um onboard de parceiro, você tem um onboard de fornecedor. Isso também é algo que é feito rapidamente. E você tem toda a parte transacional. Então, a gente tem um processo normal de abertura de conta, onde a gente já detecta uma série de problemas, já filtra uma boa parte. Mas o grande problema que a gente vê hoje no negócio em si é justamente o transacional,
que ali a gente tem que ter uma série de ferramentas e proteção para prevenir. Então, quando a gente começa a olhar isso, como é o mundo hoje, né, de PLD, a coisa muda muito rapidamente, né? É muito veloz. Então, o Antônio agora abordou, e é bem verdade. Hoje, você coloca uma ferramenta nova e amanhã o cara já viu como burlar isso. Então, a gente tem, dentro da BMP, processos muito bem estruturados, lá na entrada, no onboard. A gente tem ferramentas próprias de controle cadastral, de controle transacional. A gente usa ferramentas do mercado também para controlar as operações. E isso é algo que não para, é 24/7. Então, a gente está olhando a toda hora, a todo momento, a gente está acompanhando, está vendo que tem transformação nisso, a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente olha e vê que o negócio, quando a gente começa a entender que é extremamente dinâmico, então é extremamente arriscado também. Então, hoje, você entrar nesse negócio, então, a gente vê muito, né, muitos bancos aí, o pessoal fala que é banco, mas a gente sabe que não é banco e tudo, tem um risco muito grande. Então, a gente olha muito para isso com cuidado, com atenção, e procura usar todas as ferramentas para se defender. Perfeito. A Júlia, que trabalha na área, empresa específica, trabalha muito tempo na área, né, Júlia? Então, vocês usam muitas tecnologias, vocês usam, mas quais seriam assim, o caminho para a entrada? Vamos falar de negócios, né? Como ele tem que tratar o mínimo para que hoje uma empresa, né, ela, para os negócios dela, até para sobreviver, quais os caminhos de segurança aí que você sugere, pela sua experiência? Nossa, uma boa pergunta. Não tem receita de bolo. Cada empresa ela é muito única, cada empresa ela vai ter um público-alvo muito específico. Então, por exemplo, um EGOV, né, uma empresa que trabalha com governos digitais, ela pode ter N serviços, desde pegar fraudes no âmbito de um documento com uma foto colada em cima, algo seja bem, vamos dizer assim, simples, até um deepfake feito por inteligência artificial. Então, para todas as empresas, o primeiro guidance, a primeira forma de estabelecer o framework interno, como ela vai trabalhar dentro das boas práticas de mercado, é a regulação, é a lei. É o que dita a lei. O que ela, dentro do Brasil ou até fora do Brasil, em qual lei eu quero me basear para poder estabelecer boas práticas e políticas internas. Como o Marcelo colocou, você precisa internalizar isso, para você tem que fazer parte da sua estratégia. E entra a interoperabilidade entre as áreas. O compliance ele não pode atuar sozinho. Então, o compliance está ligado ao comercial, que está ligado ao jurídico, que está ligado à TI. E é através dessas diversas camadas de segurança que você compõe a sua própria solução e o seu próprio approach antifraude. Então, você pode, por exemplo, embedar uma consulta PLD, seja ela local ou global, porque, por exemplo, a Júlia, no Brasil, ela pode ter um CPF limpíssimo, mas a Júlia cometeu crimes financeiros no Paraguai. Será que eu quero embarcar a Júlia? Hoje, a Júlia ela embarcou redonda, poxa, não tem nenhum apontamento, nenhuma lista. E no transacional, também comigo, ela se apresenta como uma pessoa idônea. Mas eu mantenho aqui um monitoramento em listas restritivas oficiais e apontou ali que a Júlia passou a ser uma pessoa com mídias negativas ou passou a fazer parte de alguma investigação. Então, eu acredito muito no poder do entendimento de qual o público que você vai se relacionar, e, a partir disso, você começa a compor essas diversas camadas de segurança, seja na entrada, no onboarding, no transacional, no cash-out, e, a partir do seu poder, sua visão holística de qual é a jornada desse usuário, aí você vai ser bem assertivo.
Aí você vai colocar a fonte, a API, você vai colocar a tecnologia, onde você realmente precisa para mitigar o risco de forma mais eficiente. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam: eu quero trabalhar como determinada empresa. Qual que é a tecnologia que eles usam? Eu falo: olha, não vai funcionar para você, porque essa empresa, os usuários deles têm determinadas formas de agir, eles são alvos de determinadas gangues ou de determinadas práticas que são mais tecnológicas e você talvez não seja. Então, vamos investigar o que você tem, o que está acontecendo com você, quais são os problemas que hoje você enfrenta, e, a partir disso, a gente trabalha de maneira consultiva. Mas, no final, pessoal, são camadas. Uma tecnologia não vai resolver nada. Então, se fôssemos resumir, então, parte do normativo, né, para saber onde está localizado, e isso para fechar ali tanto o aspecto de deveres e direitos, né, e deveres também do cliente que você tem para você estar, e o local, né, lógico, onde você está inserindo o negócio. Muito bom. E você, Juliana? Eu estava ouvindo, né, o Marcelo e a Júlia falando, e eu tenho me dedicado muito a estudar justamente a intersecção que a gente tem. E é interessante ouvir, né, soluções de mercado, posições, e eu, ali, dentro de uma instituição financeira tão grande, né, como o Itaú, eu acabei não falando, mas eu trabalho no Itaú, e, como eu falei, já, né, atuei. Hoje, meu foco é prevenção à fraude, mas já tive passagem nas 3 áreas. E o quanto que a gente tem de intersecção, que a gente ganharia em eficiência, em compartilhamento de boas práticas, em evoluir as soluções, em compartilhar soluções, em tirar redundâncias. Então, quando a Júlia estava falando, né, de você fazer uma boa aquisição ali do cliente, né, o onboarding, o transacional, o cash out, a gente está falando do antes, durante e depois, que é um framework, para mim, é muito claro, né? Hoje, em prevenção a fraudes, a gente trabalha muito pensando nesta estrutura de prevenir, detectar e tratar. E isso se traduz também para a segurança cibernética e também se traduz para a prevenção à lavagem de dinheiro. Na fala do Antônio Juan, foi muito claro isso. Ele foi fazendo essa costura, né, de como que uma disciplina ela fala a mesma língua ou línguas parecidas da outra, e, ao mesmo tempo, a gente acaba vendo áreas completamente independentes. Então, eu acho que hoje fica, para mim, pelo menos, né, inclusive eu fiz uma palestra recentemente no Mindsec, que é um evento de cybersecurity, falando justamente isso, né, quando a segurança cibernética encontra a prevenção a fraudes. E como que a gente pode trazer esse modelo de amadurecimento ali para dentro da instituição. Então, numa colaboração tradicional ali, são áreas completamente independentes, que têm alguns fóruns, alguns comitês ali que compartilham reportes, dados, informações, mas ainda se mantêm completamente apartados, né? Isso traz uma familiaridade ali, às vezes, para o regulador, mas você acaba ficando com pontos cegos. Você tem redundâncias, gaps, né, que você não enxerga, você não ganha em escalabilidade. E ainda para um modelo um pouco mais integrado, né, mais compartilhado, você ainda tem áreas independentes, mas com frameworks alinhados. Né? Então, você começa a caminhar para essa intersecção, você cria linhas de reporte ali que integram, você tira um pouco desses pontos cegos, mas ainda não ganha tanta escalabilidade, até chegar no ponto onde os times eles trabalham embaixo de um único framework. E aí, com isso, você também ganha uma visão integrada do cliente, né? E por que isso é interessante? Porque quando a gente vai passando, e o Antônio também deixou isso muito claro na fala dele, e na minha cabeça é muito isso. Hoje, o nosso contexto de segurança começa com um incidente cibernético, um vazamento, um phishing, uma engenharia social,
uma exposição indevida de dado. Esse dado ele vai ser utilizado por um golpista para abordar o cliente, que muitas vezes é ele mesmo passando o dado dele, né? Não foi um vazamento que aconteceu no banco. A maioria das vezes, é o próprio cliente entregando o dado durante a ligação. O golpe acontece, o Antônio até comentou, é feita uma transferência, dali já começa o quê? A lavagem de dinheiro. Então, é uma cadeia, é uma esteira única, se a gente for ver, que passa por 3 áreas diferentes. Então, a gente ter uma visão ponta a ponta dá um controle maior ali, né, e uma oportunidade da gente atuar de forma mais estratégica nessa esteira toda. Né? Não, perfeito. É interessante quando nós estamos conversando, nós notamos assim, quando a gente fala de chegarmos a um momento onde tem essa interoperabilidade, falando de dados, de controle, nós notamos que falta ainda a intersecção de áreas. Olha os grandes desafios que nós temos. Né? Mas uma coisa que eu queria também explorar com vocês é assim, nós temos um problema sério, voltando um pouquinho só pensando em negócios, o quanto que as empresas, hoje, se trata do assunto voltado primeiro, aos cuidados à lavagem de dinheiro e, principalmente, os impactos que elas podem sofrer se elas não fizerem isso. Para os seus negócios, além, lógico, do governamental e tudo, só rapidamente, para vocês poderem ter alguns comentários acerca. Eu acho que isso passa por uma questão de você, o que você está entregando para a sociedade. Né? Eu sei que empresas, ainda mais instituição financeira, não é ONG, né? A gente não está simplesmente a serviço da sociedade, mas a gente está inserido numa sociedade, e aqui eu estou falando como Juliana, eu não estou falando como Itaú, mas entendo eu que todos queremos trabalhar numa empresa que entrega o bem ali. Né? Então, você garantir que aquele dinheiro, né, que está passando por ali, ele é uma transação legítima, que nenhum cliente, nenhum consumidor vai ter um prejuízo, né? Às vezes tem um impacto devastador na vida. Você vai se preocupar com que um dinheiro que tem uma origem ilícita, que tem sangue, que suja aquele dinheiro. Então, é muito curioso. Eu sabia já dessa história, né, que o nome lavagem de dinheiro veio das lavanderias, mas é muito curioso a sincronicidade do que a gente está falando. Né? Um dinheiro sujo que se torna limpo, mas não está limpo. Né? E, então, esse dinheiro que tem sangue, né, a gente garante que isso não passe, né, pelo nosso sistema. E, se ele está passando, a gente minimamente dá visibilidade né, daquilo, denunciar e tal. O que tem que estar dentro de um valor. Eu sei que tem lei, mas também, na prática, o que é? É um cliente que chega com uma soma enorme de dinheiro e fala, quero abrir uma conta, quero fazer um investimento, e aquilo brilha os olhos de quem está atendendo, né? Porque a vida real é essa. Tem meta, tem... Né? Então, você deixar isso muito claro para todo funcionário da tua empresa, da tua instituição, de que você tem que ser diligente com aquele dinheiro que está entrando na sua instituição, na sua empresa, de que não é de qualquer jeito, isso é primordial. E, de novo, isso passa por valores que a empresa prega. Né? Esse é um ponto extremamente importante, né? O impacto no negócio. Tem um risco tremendo de imagem quando você passa por uma situação como essa. Tem o prejuízo financeiro que existe, né, nesse tipo de situação. Então, é muito preocupante. Do nosso lado, a gente tem muita preocupação com isso, de garantir que os melhores processos, que os melhores controles, que a gente esteja executando isso. Quando você fala dos funcionários, a gente tem uma cartilha dentro da BMP de PLD, que todos os funcionários estudam essa cartilha, entendem os riscos que existem, porque a operação é muito... Né, a gente tem muitas áreas, vários tipos de operação. Então, a gente precisa passar isso para o nosso time, para as pessoas, para que todos entendam o impacto que isso pode gerar. Além do impacto financeiro, impacto de imagem para a empresa,
Então, nós nascemos lá, a BMP nasceu lá atrás, em 99, veio crescendo e tudo, e a gente vem se adaptando, né? Cada instante a gente procura melhorar esse processo, porque a gente olha e fala, poxa, tem que estar super atento a isso para nos preservar, porque para o negócio é um impacto muito grande. Marcelo, você, só continuar só uma pergunta para você, nós já somos mais, vivemos um pouquinho mais que as meninas aqui, então eu vou perguntar uma pergunta real, isso é importante para todos que estão aqui, é o seguinte, né? Como realmente é tratado o assunto de PLD dentro dos negócios? É ainda muito normativo ou ainda está embrionário, ou em média, estou falando em média, porque às vezes a gente está no que é fora, né? Estou falando na média, Brasil, nós estamos falando de Brasil. Como é que você vê? Rapidamente, assim, você vê realmente essa preocupação real ou atendimento a uma regulamentação do Banco Central? Não, eu vejo que hoje é uma preocupação real. Eu acho que tem assim, muita coisa acontecendo, a gente vê toda semana na mídia, sempre acontece alguma coisa. Então, eu vejo que as instituições, aí estou falando mais de instituições como o BMP, os bancos digitais, existe uma preocupação muito grande com isso. Então, é um processo que tem toda a parte de regulação, e até o próprio Banco Central está num processo de regulação do Bank as a Service, a gente acha isso excelente. É muito importante que isso seja tratado pelo Banco Central, mas as empresas estão se preocupando muito com isso, né? Com processos, realmente existe uma preocupação em estar aderente, em fazer com que os processos sejam seguros. Então, eu percebo que existe essa mudança e essa preocupação. E você, Júlia? É um tema muito, vamos dizer assim, uma parte da discussão muito interessante, porque a Verif, por ser europeia, a gente respeita a GDPR. A GDPR é uma lei mais robusta, mais estabelecida há muitos anos. E a gente olha o histórico do Brasil. Se eu não estou enganada, a primeira lei que desenhou o framework de PLD surgiu em 98. A primeira lei que surgiu como punitiva para processos de prevenção à lavagem de dinheiro, 2012. Então, a gente tem aqui uma oportunidade no Brasil de absorver o que deu certo em outros lugares, aprender com os erros deles e conseguir avançar mais rápido. Como o Marcelo colocou, talvez dentro das empresas isso seja um critério de atenção e realmente leve em consideração a reputação da empresa. Nossa, não quero a minha empresa na mídia porque abrimos uma conta no nome do Fernandinho Beiramar, entendeu? Mas aí a gente entra na pergunta. Quando a lei de trânsito colocou a obrigatoriedade de usar o cinto, as pessoas usavam o cinto para não levar multa ou elas usavam o cinto porque elas tinham medo de ser jogadas por fora da janela do carro? Então, tem grandes corporações corporações que têm cultura, já está intrínseco na cultura delas, ESG, boas práticas, a intercomunicação entre as áreas. Você mesmo comentou, né, Hélio, que você exige até uma certificação para quem trabalha na HS Prevent. Então, isso é algo que eu acho admirável. Mas, a nível Brasil, pensando que todos nós aqui estamos dentro de vamos dizer assim, uma bolha de São Paulo, uma bolha de negócios que utilizam mais tecnologia, eu acredito que tem um caminho meio longo ainda para ser traçado de sensibilidade do tema, de pegar e posicionar como isso não é um gasto com prevenção à fraude, com prevenção à lavagem de dinheiro, isso é um investimento para que a sua empresa tenha escalabilidade, para que a sua empresa tenha sustentabilidade e sobreviva aí por muitos anos. Então, a discussão ela tem que ser feita a um nível educacional para muitas pessoas, para muitos executivos, e acredito que pessoas como a gente, pessoas que estão aqui ou até ouvindo a gente em casa, têm esse dever também de pegar, uma vez que você entende que existe um processo que não está sendo bem feito na sua empresa, ou algo que possa ser melhorado com o uso de uma tecnologia, de uma fonte de dados
fidedigna, você também tem o dever de levantar a bola, de fazer parte dessa mudança. Então, o corporativismo, às vezes, ele faz com que as pessoas se sintam uma agulha no palheiro. Mas você tem o seu trabalho tem relevância, ele tem importância. Então, a gente precisa ser também, no dia a dia, atores dessa mudança que a gente quer. Perfeito. Eu tive num seminário, uma conversa, na verdade, com um grupo fechado em PLD, e eu senti, não sei se vocês sentem, queria verificar, eu senti uma mão de obra para a área muito operacional, onde segue o regulamento, mas eu não sei se vocês participaram. E aí eu queria abrir um ponto, que eu acho que, principalmente falando em fraude, primeiro que a fraude, né, até para nós fazermos agora a conexão dos assuntos, ela quando está falando em onboarding, nós estamos com a visão que assim, pode, já na entrada, e não pensa no onboarding enquanto clientes, mas enquanto nascimento até de uma empresa. Não é? Voltamos àquilo ali. Quando nós fazemos isso, nós temos que pensar assim, eu estava discutindo com o Marcelo, até para nós contextualizar para a próxima pergunta, nós temos quando eu volto lá, já é muito comum eu acompanhar casos onde empresários de todos vocês veem que abriu uma franquia. Essa franquia, na verdade, muitas vezes ela é utilizada por grupos criminosos, não é a pessoa que abriu, para a lavagem de dinheiro. Onde um grupo, ele chega simplesmente, você abriu, foi numa feira de franquias, e simplesmente abre-se. Aí fala assim, olha, eu gostei tanto do seu produto que eu vou abrir 20 franquias dessas. E aí todo empresário coloca lá no business plan dele lá uma projeção, fala, vou faturar 10 mil por dia, e aí ali ele fala assim, pô, 10 mil vezes 20, né? Então ele fala, puxa, já dá para fazer primeiro um faturamento ali, 300, e eu vou ter 20% ali, eu coloco em dinheiro. Que na lavagem de dinheiro, né, você vai ter integração, né, é uma das modalidades, onde você vai integrar o capital. Ele já chega com 2 mil todos os dias, os outros entram em cartão e os outros 2 mil nesse dinheiro que está sendo inserido. Com vezes 20 e vezes isso. Vai chegar a lavar milhões só com isso. Aí também a gente vê as empresas morrerem, por quê? De repente viu que existe uma investigação onde está verificando essas lojas tendo um movimento muito acima, e eles falam assim, vamos desistir desse negócio, vamos abrir outra. É quando aquele pequeno comerciante que começou a achar que ele tinha virado um grande empresário, simplesmente o sistema de franquia dele fale. Por quê? Ele foi coabitado, por isso que ele teve um crescimento exponencial, por causa disso. Aí entram os dados, não é? Os levantamentos. Antes de abrir um negócio, né, temos que pensar em PLD. Enquanto proteção, né? Então, falar um pouquinho de vocês, assim, quais são os cuidados. Primeiro, para a entrada. Imagine, nós estamos agora falando assim, como se proteger disso aí. Então, qual o primeiro passo? Nós vamos falar de negócios. Primeiro, para quem está entrando no negócio, que esse também é um cliente de um banco, que também entrou com capital muitas vezes ali, né, do agente financeiro. E segundo, se eles têm noção dos impactos, não é? Dos impactos que isso realmente pode levar para eles, né? Por exemplo, se eu tenho um problema de PLD, eu não vou conseguir dinheiro com nenhuma instituição financeira. Se tiver alguma coisa ali, ele já vai ser impactado. Ou ele pode ser arrolado, né? Como um partícipe ali durante uma investigação, né? Ele é objeto de investigação, que chama no direito, né? Mas então eu queria só que vocês falassem um pouco. Mas voltando assim, primeiro, existe pessoas, profissionais formados hoje, ou você vê a informação? Segundo, tem a cartilha, que seria um projeto de PLD dentro das empresas? Existe um projeto, não uma regulamentação, um projeto de implantação, onde faz, que até comunica os órgãos e comunica os agentes internos, e o que vocês acham, o que falta, né, se não tem? Por gentileza, Juliana. Quer falar primeiro? Pode ser. É complexo. Não, como eu não atuo há muito tempo em PLD, a minha contribuição aqui acaba sendo muito mais prevenção à fraude e segurança. Mas o que me fica muito na cabeça, enquanto você estava falando, são duas coisas. A pessoa de boa-fé e a pessoa de má-fé. A pessoa de boa-fé é educação. A pessoa de má-fé
é monitoramento e consequência. E muitas vezes a gente não tem. Eu acho que a gente peca em trazer a responsabilidade, a diligência para todo mundo como cidadão. E aí estou falando como cidadão, não estou nem ainda entrando no âmbito da empresa. Como cidadão mesmo, a gente quer que tipo de dinheiro, a gente quer que tipo de atuação. Primeiro de tudo, quando a gente fala de conta laranja, conta de passagem, por exemplo, tem muita gente que acaba emprestando, alugando a conta, e esse mar de conta de passagem é que faz com que a gente tenha esse cenário super complexo, onde a gente teve um golpe a cada 16 segundos em 2023. Isso, números de boletim de ocorrência registrados. Sendo que eu já vi pesquisa que 30% de clientes não fazem nada. Não abre boletim de ocorrência, não contesta, não faz nada. Então, assim, esse número é subnotificado. Então, um golpe a cada 16 segundos em 2023, talvez seja a cada 8 segundos a realidade. E muito disso vai para a conta de passagem. Essa conta de passagem, ela é a pessoa que alugou a conta. Só que a gente pode dizer que ela é criminosa. É criminosa porque é contra a lei, ela pode ser indiciada criminalmente, beleza. Mas será que ela tem essa percepção? Dentro de uma ética flexível que a gente tem num país, e infelizmente é isso, a pessoa nem percebe que ela está fazendo coisa errada. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu considero grande parte dessas pessoas de boa fé com um pezinho ali meio... dizer, olha, isso aqui é crime, isso é errado. E isso para dizer quem está ali numa zona cinzenta. Fora a gente ter a educação aí de todos os cidadãos, consumidores, clientes, para não cair na engenharia social, que hoje, gente, o que resolve o problema do golpe hoje, de maneira simplista, muito complexa, é conhecimento, é informar a população. Sem isso, a gente vai ficar enxugando gelo e enfim, tecnologia, processo e bora que bora. Mas o que resolveria de forma definitiva é a educação. Agora, o cara que vai lavar dinheiro, aí esse cara ele tem que saber que ele vai sofrer consequências. E hoje, o que acontece no Brasil? Ele não sofre consequência. O golpista bancário, ele existe cada vez mais. Por quê? Porque ele não é preso. E assim, não acho que também o sistema penitenciário no Brasil resolve, tá? Mas assim, ele não sofre consequência. Então, eu acho que tem uma camada inicial básica que a gente deveria olhar, sabe? É complexo pra caramba, mas passa primeiramente por aí. Perfeito. Até eu vou aproveitar uma coisa aí, a Júlia continua. Uma visão minha, tá? Compartilhar com vocês. Eu acho que foi um dos maiores erros do mercado chamar de contas laranja. Por isso que eu falei conta de passagem. Isso, e conta de passagem, sabe? Ela é de passagem, mas eu estou falando de pessoas que falaram no mercado e estão falando. Porque é crime. Ele tem que ser contas criminosas. E eles são partícipes do crime. Sim. Depois, a gente educa a falar que vai preso. Então, é assim, olha, quanto mais a gente distorce essa ética, eu gostei do posicionamento, ela fomenta a lavagem de dinheiro. Sim. E lavando o dinheiro, que é uma das passagens que a gente chama por coabitação e tudo, de que vem esse dinheiro, muitas vezes? Ele vem do sequestro, isso é bom deixar claro, ele vem de matadores de aluguel, que são pagos, de crimes mais tráfico, de drogas, tráficos de humanos, animais, de qualquer coisa ilícita. Então, imagine que, se todo mundo olhar desta forma, vai enxergar isso não como uma conta laranja, mas como uma fomentadora de crimes, não só aqui, mas também até para fora. Tá? Então, eu acho que é só para complementar. Júlia, por gentileza. Não, corretíssimo. A legitimação de um dinheiro que ele tem como fonte um crime, ou que ele precisa, de alguma forma, se formalizar dentro do mercado,
ela vem não só de você validar se o nome daquela pessoa está em uma lista restritiva, mas ele vem também, ali na proteção de tentativas de roubo de identidade. A pessoa ela pode estar emprestando ali o CPF dela, ela pode estar emprestando a conta, mas, ao longo da jornada dela, quantos sinais essa pessoa vai te dar no comportamento para que você possa validar se é ela mesma? Por que não colocar mais camadas de cyber, seja ela uma análise do próprio aparelho? Então, poxa, por que a Júlia aqui ela está acessando agora a conta dela, que ela nunca acessou, para um outro país? Ou então, a Júlia agora ela passou ela está trocando muito de aparelho. O que está acontecendo? Então, a gente consegue pensar de forma 360 na prevenção à lavagem de dinheiro, não só no tocante ao o que o mercado pode me alimentar, mas como eu consigo identificar, talvez, esses comportamentos suspeitos e colocar camadas de segurança dentro da jornada desse usuário. E aí que entra também a inteligência das empresas de tecnologia. Eu consigo identificar se a mesma face está abrindo contas com nomes diferentes. Eu consigo identificar se o mesmo aparelho está sendo utilizado por diferentes pessoas. Então, o quanto que eu consigo munir essas empresas, esses parceiros, com a minha inteligência dentro desse ecossistema, que trabalham N empresas, para que essa empresa tenha uma certa autonomia na tomada de decisão, que ela absorva esse dado e que ela entenda, olha, isso aqui não é óbvio, não é uma lavagem de dinheiro óbvia, porque não tem uma transação suspeita, porque essa pessoa não tem o nome em nenhuma lista restritiva, essa pessoa ela está, talvez, fazendo a transação dentro do poder de compra que ela tem perante o mercado, mas ela dá outros sinais. Então, a prevenção à lavagem de dinheiro ela é super complexa, ela ainda tem um caminho muito grande a percorrer para que a gente chegue num ponto no qual dê para mitigar ao máximo a ação desses atores, mas é importante a gente discutir educação, discutir como as áreas se comunicam entre si e garantir que as empresas elas sejam donas dessa informação, que elas entendam que dados... Melissa. Tá. Dados. Peguei, não podia perder a piada. Dados são importantes. Os seus dados, eles são as coisas, são as informações, os dados sobre os seus usuários são as informações mais valiosas que você tem na sua empresa para garantir a perpetuidade do seu negócio. Deixa eu só comentar um negócio que a Júlia foi falando, e ela falando, dando exemplos de PLD. Eu estava ouvindo prevenção a fraudes, para ver como tem uma baita de uma oportunidade da gente integrar. Interoperabilidade. Né? Interoperabilidade. Completamente, porque a gente analisa, e a gente está num ponto, né, caminhando por um ponto da tecnologia, desse nível de sofisticação. Né? A gente fala do mundo sem senha, mas eu acho que isso é o menor dos problemas. Mas a gente ter esse alcance dos dados, né, de detalhes ali, que combinados vão indicar uma operação fraudulenta, uma lavagem de dinheiro, enfim. Né? Era só um sem ferir a LGPD. Importante, sem ferir a LGPD. Exato, sem ferir a LGPD, porque a gente não quer, né, ferir nenhuma ética. Agora nós vimos para o final aqui. Eu gostaria que um minutinho para cada um aí para deixar para o pessoal. Primeiro, uma mensagem voltada aqui para fechar esse raciocínio nosso dessa ligação, tá? Dessa interoperabilidade entre a fraude, a rapidez e a importância disso, desses dados estarem fluídos para o mercado. Tá bom? Por gentileza, Marcelo. A gente percebe evolução, né? Então, isso é um ponto super importante, né? Usando rapidamente aquele exemplo que você falou de alguém começar um negócio, a gente analisa todos os nossos, no nosso caso lá é um Corban. Então, a gente analisa todos eles, entrevista todos eles, e eles sabem o nível de detalhe que a gente chega, até de olhar o boleto e saber se o boleto foi pago em espécie, se tem concentração. Então, existe uma preocupação muito grande. Mas tem um ponto que foi levantado pelo Antônio, que é extremamente importante,
que é a velocidade com que a operação ela entra vai lá no Itaú, no BMP, vai pulando, e a gente perde o rastreio dessa operação. Nosso sonho de consumo é que, de uma forma, é óbvio que é sonho, e a gente tem que trabalhar para atingir isso, que a gente consiga, de alguma forma, como Interop, bloquear isso, né? Ter a capacidade de, em algum momento, porque às vezes, vira e mexe, a gente recebe ligação de alguém, olha, poxa, saiu uma operação aqui, passou por vocês. Quando a gente vai ver, a operação já saiu da gente, já foi para outra. E assim, então, eu acho que é um ponto que a tecnologia vai nos ajudar nesse sentido também. É muito importante o Banco Central atuando forte. A gente tem conversado bastante com o BC. A gente vai receber uma visita do Banco Central daqui 2, 3 semanas, num processo focado em PLD, que tem acontecido com todo o pessoal aí de Bank as a Service. E a gente fica muito feliz que isso aconteça, porque isso vai ajudar a melhorar o ecossistema como um todo, para que todo mundo fique na mesma página. Eu acho que é um caminho, mas a Interop, o sonho seria, olha, entrou aqui, quando chegou ali já parou e foi bloqueada essa cadeia e esse dinheiro foi preservado. Tá bom, obrigado. Se eu puder colocar alguma coisa como um resuminho, né, do que a gente pôde discutir aqui, se atentar às possíveis camadas que você pode utilizar e focando no seu core. Então, não é toda empresa que tem que ser especialista em cyber. As empresas elas têm que saber escolher os seus parceiros, saber também saber se posicionar com uma boa reputação no mercado através dessa modelação de um ecossistema de parceiros confiáveis, entregando um bom produto. E o PLD ele deixou de ser local. Então, hoje nós estamos num mundo globalizado e é importante a gente levar em consideração isso, a depender ali obviamente, da sua vertical. Mas hoje a Júlia ela pode não ter informação só no Brasil. A Júlia pode ter informação em diversos países do mundo. A Juliana, o Marcelo, o Hélio. Então, a globalização ela está aí. Ela tem que ser considerada dentro dos nossos processos, ainda mais porque o Brasil é o país mais visado do mundo para todos os negócios, seja para as pessoas que querem fazer bons negócios, seja para maus atores que falam tem ali uma oportunidade, talvez, já que é um país subdesenvolvido, já é um país pobre, eu tentar estabelecer uma rotina de crime e não ser punido. Então, essa responsabilidade ela é dividida entre o regulador, entre nós mesmos como agentes aqui de mudança dentro das nossas empresas. Por isso que a responsabilidade ela está dentro de cada um. Ela vem aí na subida do alerta, seja um e-mail suspeito, seja uma pessoa que usou de alguma forma uma frase relacionada a um outro nome. Enfim, a gente tem que estar alerta o tempo todo e considerar que os nossos dados também eles podem estar disponíveis para maus atores a qualquer momento. Então, protejam suas contas, protejam suas redes sociais e vamos atuar aí juntos para transformar o mundo num lugar mais confiável. Perfeito. Já vamos eu estou na jugular aqui do encerrar. Então, em um tweet, sejamos cidadãos. Eu sou idealista, né? Então, assim, eu sempre acabo puxando um pouco para isso. Sejamos a mudança para alcançar o Brasil que a gente quer, o Brasil seguro, e como, né? Colaborando. Eu acho que é através da cooperação, tornando o ecossistema todo robusto, né? Cada um na sua especialidade, mas todo mundo com um objetivo em comum, que é ter uma sociedade segura. Obrigada. Perfeito. Pessoal, agradeço. Se eu for deixar 2 palavras, vou deixar 2 só. Primeira, especialização, que tem que atender a todas as pessoas, os advogados que trabalham na área, os bancos de dados, as pessoas que mexem com o regulatório, todas serem especializadas, estudarem, e a outra é constância.
porque não é uma fase, isso tem que ser constante, tá? E nós usamos uma frase, eu quero encerrar, porque dentro de um trabalho desse que fala de fraude e integração, nós precisamos ter uma coisa, os integradores desses dados para trabalhar para o mercado, não para se defender só, mas defender o mercado inteiro sofre. E tem uma frase que a gente vai encerrar assim, por quê? Ser preciso é preciso. Então, não tem como errar nesse mundo de hoje. Então, um grande abraço a todos, agradeço aí, tá? E esperamos estar aí no próximo ano, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, gente.